Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado, Deus, pela tua presença. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós temos de estarmos com os nossos ouvidos abertos, a nossa mente e coração, para sermos instruídos à luz da tua palavra. Que a tua bênção esteja sobre o teu servo, a sua mente, seu coração. Senhor, que ele possa ser de fato o instrumento nas tuas mãos para a glória do teu nome. Capacita, ó Pai, e assim, ó Deus, nós queremos sair daqui renovados e abençoados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, amada igreja, graça e paz da parte de Jesus, amém? Por acaso tem alguém nesse grupo aqui que não esteve nem no retiro de casais e nem no retiro de homens? Tem alguém nesse caso? Não esteve em nenhum e nem outro? Bom, tem gente. Bom, então, para esses, eu estou acompanhado daquela moça bonita ali, é minha esposa, me acompanha há muito tempo. Sem ela, não estaria aqui ministrando. Se eu estou aqui, eu louvo a Deus porque ela tem sido uma mulher do meu lado que tem sido companheira, parceira. Então, a gente está juntos há muito tempo. Eu comentava hoje, numa loja onde a gente parou no aeroporto, a moça falou assim, ela está junto contigo? Eu falei, ela está junto comigo há mais de 45 anos. Ela está junto comigo há muito tempo. Ela está junto comigo desde a época que eu usava cabelo Black Power. Não, eu usava cabelo Black Power, quando ela começou a caminhar comigo. Então você tem noção há quanto tempo. Mas está ali comigo, caminha comigo. É minha amada. Somos uma família, graças a Deus, abençoada por Deus. Temos 2 filhos, temos 2 netos. E eu louvo a Deus porque Deus tem nos abençoado. Eu posso dizer, eu e a minha casa servimos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, alguns de vocês já nos conhecem como pastores do retiro de casais ou do retiro de homens. Só que eu e minha esposa dirigimos uma empresa de pequeno porte, uma EPP. Há mais de 20 anos que nós temos uma empresa. Eu não trouxe nada para expor aqui, pastor. Aliás, trouxe os DVDs. Tem 22 títulos em DVDs do nosso ministério. Eu só trouxe só meia dúzia de cada título, meia dúzia de cópias, porque não dava para trazer mais na mala. Então são só 6 cópias de cada título, mas são 22 títulos, está ali fora, depois se você quiser dar uma olhada, custa R$10 cada DVD, dá uma olhada ali fora. Mas nós temos uma empresa que produz roupas profissionais, nós uniformizamos empresas há mais de 20 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque aliando essas experiências de pastor que eu sou, com as experiências de empresário que eu ainda estou, porque não é meu desejo terminar a vida como empresário, mas sim como pastor, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema bastante atual. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a crise financeira que tem assolado o nosso país. Por acaso essa crise chegou em Santos também ou ficou só lá pelo Rio? Chegou em Santos também? E eu espero que essa nossa conversa seja uma mistura bastante equilibrada entre as experiências vividas no mundo corporativo com os princípios da palavra de Deus que eu tenho aprendido lendo esse livro todo dia e ministrando. Abra a tua Bíblia, no 2º livro dos Reis, capítulo de número 4, para que a gente possa compartilhar um texto. O nosso ministério tem como propósito edificar famílias na palavra. Então, sem palavra não adianta, sem palavra não adianta nada. Vamos refletir hoje como vencer uma crise financeira, utilizando as experiências vividas por uma família de servos de Deus. Quantas famílias de servos de Deus estão aqui hoje? Nós vamos falar sobre uma família de servos de Deus vivendo crise financeira. Porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, a crise financeira tem atingido, mas assim em cheio, muitos de nós. E apesar das experiências que a gente vai compartilhar aqui sejam experiências vividas por uma família, nós podemos utilizar esses mesmos princípios em qualquer situação de crise, porque eles são princípios de Deus e os princípios de Deus são eternos. Posso ouvir um amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada,
além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Verso 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Feche os teus olhos e não a tua Bíblia, nós vamos gastar a Bíblia hoje. Senhor Deus Pai querido, esta é a tua palavra. Ministra aos nossos corações através dela, por intermédio dela, para que todos nós, ao final desta reunião, possamos ter a certeza absoluta em nossos corações de que o próprio Deus falou com cada um de nós. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém? Amados, antes de entrar nos passos que essa família deu para sair daquela crise, eu gostaria de fazer algumas colocações que são importantes. A gente está falando aqui com empreendedores. Para começarmos a pensar com vocês, eu gostaria de colocar algumas questões que eu acho importantes. Se eu perguntasse a você, pagar a dívida de alguém que está endividado, pagar a dívida em lugar de alguém que está endividado, pagar a dívida para alguém, resolve o problema dessa pessoa? Se eu pegar alguém que está endividado, disse: não, eu vou pagar a tua dívida agora, vou pagar tudo, resolve o problema sim ou não? Eu afirmo com segurança que não, e eu explico por quê. Para resolver qualquer problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar e logo em seguida separar o que são causas do que são sintomas de que existe uma crise. São duas coisas completamente diferentes. Eu tenho que fazer esta avaliação, tenho que diagnosticar o que são causas e o que já é efeito, consequências do problema. Pastor, eu ainda não entendi. Para que eu possa explicar melhor o que eu estou tentando te dizer, vamos pensar num caso clínico. Eu não sou médico, mas vamos pensar num caso clínico. Se a gente encontra uma pessoa com febre, vamos imaginar uma pessoa com febre. Eu pergunto a você, febre é um problema ou febre é um sintoma? Febre é um sintoma. Aliás, a febre é a maneira pela qual o corpo nos informa de que alguma coisa errada existe. Nós estamos com algum problema de saúde. E a febre é um sintoma que nos revela isso. Prova de que isso é verdade é que se você estiver com febre, e essa febre estiver sendo provocada por uma infecção, e se você tomar remédio somente para febre, está arriscado você morrer de infecção generalizada. Por que é fundamental fazer esse diagnóstico? Porque se nós nos limitarmos a combater os sintomas, ao invés de atacar a causa, nós não resolveremos o problema. E se tem alguém que não entendeu ainda o que Deus está falando nessa noite, pense em dar um analgésico. Pense em dar um analgésico para alguém que está com dor de cabeça. Se eu fizer isso, eu resolvo o problema, sim ou não? Não. Não. Segundo os médicos, está arriscado eu mascarar o problema, porque eu tiro a dor, mas eu não resolvo o problema, eu não identifico o que é que está causando aquela dor. E queridos, se nós não resolvemos os nossos problemas, sejam eles quais forem, se nós não resolvermos, nós teremos sérios problemas. E nós só vamos resolver os nossos problemas se nós combatermos as causas, e não os efeitos, e não os sintomas. Por que eu estou investindo algum tempo falando sobre isso? Porque crise financeira não é causa de nada. A crise financeira é um sintoma de que existe algo bem mais sério acontecendo na vida financeira da pessoa. E o sintoma é esse: vem a crise, vem o endividamento.
E mais, queridos, ouça, se nós dermos dinheiro a um endividado, que ainda não tenha identificado o que levou ele a ficar endividado, está arriscado em um curto espaço de tempo essa pessoa voltar a se endividar de novo. Quantos estão comigo até aqui? Digam amém. Para fechar essa longa introdução, eu quero olhar nesse ponto para o cenário no qual essa família estava envolvida. Porque em função do tamanho da crise que aquela viúva estava vivendo, essa viúva estava com a sua capacidade de discernir completamente comprometida. Já imaginou uma mulher naquele tempo, onde a mulher não trabalhava, ela dependia do marido para se sustentar. Ela havia perdido o marido, e o credor ainda queria levar os filhos. Olha que situação complicada que essa mulher estava. E é justamente nessa hora, queridos, que o inimigo faz cada proposta para nós, que só a misericórdia. Porque o inimigo é um psicólogo milenar. Quando ele vê o homem, o ser humano, numa situação dessa de problemas terríveis, ele começa a fazer propostas. O inimigo sabe que quando uma crise nos assola, a nossa capacidade de discernir fica completamente abalada, seriamente abalada. E nessa hora nós temos que estar atentos para nós não cedermos às astutas ciladas do diabo. É nessa hora que ele tem muito, mas muito campo para nos atingir. A Bíblia diz em Efésios 6,11 que nós temos que estar atentos quanto às astutas ciladas do inimigo. Porque, queridos, pensem comigo, no meio de uma crise nós ficamos frágeis. A nossa capacidade de avaliação fica enfraquecida. Mas, pastor, nessa história que nós lemos, onde é que está essa proposta em descendo das trevas aqui que eu não vi até agora? Veja o que essa mulher diz a Eliseu, no verso 1, na parte B. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. O credor queria levar os 2 filhos daquela viúva. Agora você imagina comigo, como é que ficaria a vida daquela mulher que havia perdido o marido e agora corria o risco de perder também os filhos. Queridos, mais do que servirem de companhia para aquela viúva, aqueles filhos poderiam, quem sabe, ajudá-la trabalhando, gerando receita, fazendo algo que ela não poderia fazer. Só que ela não aceita aquela proposta feita pelo inimigo. Tanto que antes de dar aquela resposta definitiva ao seu credor, o que ela faz? Ela vai lá à escola de profetas, procura Eliseu e pede ajuda. Antes de dizer para o credor, não, pode levar meus filhos, porque a lei daquela época dava direito ao credor de levar os filhos. Mas ela não responde àquele credor de imediato. Ela falou assim, espera um pouco, eu vou consultar o meu profeta. E o que essa mulher faz precisa nos inspirar, queridos. O que essa mulher fez tem que inspirar a cada um de nós. Porque quando nós estivermos numa situação crítica, quando o banco traz até nós alguns papéis assim, tem que assinar. E você sabe que aquela proposta do banco é absurda. E tem horas que é assim, o banco chega e fala assim, olha, tem que assinar aqui agora porque você está mal, você está enrolado, senão eu vou fazer. Pense, ore, mas não decida na hora. Não decida na hora. Peça um tempo. Vá buscar ouvir alguns conselheiros antes de dar a resposta, antes de assinar qualquer papel. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Digo amém. E um segundo aspecto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção, antes de meditar nesses princípios que levaram essa mulher a sair da crise, é que nem sempre uma crise financeira é resultado da falta de recursos. Porque na nossa cabeça, muitas vezes, é isso que vem. Bom, crise financeira é resultado de falta de recursos. Quantos aqui concordam comigo que o meu lindo Rio de Janeiro vive um profundo caos financeiro? Quantos têm conhecimento visto na imprensa? O Rio de Janeiro vive um caos financeiro terrível. Agora, você acha que o que falta ao Rio de Janeiro é dinheiro? O que falta é vergonha na cara. O que falta é vergonha na cara. Não é dinheiro. Queridos, guarde isso no teu coração. Se você não tiver guardado nada do que eu falar aqui hoje, você guardar isso, eu me dou por satisfeito. Ouça, caos. E tem muita gente que está com a vida financeira um verdadeiro caos. Mas caos não é ausência de recursos. Caos
é a ausência de ordem. Você pode repetir isso comigo? Caos não é a ausência de recursos. Caos é a ausência de ordem. Porque no Rio de Janeiro tem dinheiro. O que não tem lá? É ordem, é organização, é planejamento. E ainda há um último aspecto que vale a pena mencionar, é que nenhuma crise financeira se instala de uma hora para outra. Ninguém dorme com a vida financeira em dia e acorda de manhã todo endividado. Acontece isso, sim ou não? Não, não acontece. Dívida é o resultado de um longo período de descontrole financeiro. Na maioria dos casos, é consequência de um bom período de desequilíbrio entre receitas e despesas. Aí vem a dívida, aí vem o caos financeiro. E nós evangélicos temos uma característica muito perigosa em se tratando de planejamento financeiro. Eu não sei se aqui em Santos é assim, mas no Rio, meu Deus. Com o pretexto de colocarmos a nossa fé em ação, porque o pretexto é sempre esse. Pô, pastor, você não tem fé não? Vamos fazer pela fé. Aí com esse pretexto de colocar a fé em ação, eu vejo pessoas tomando decisões no seu dia a dia, sem planejamento algum. Já viu alguém fazer isso? Não, vou fazer pela fé. O cara não planeja nada, mas diz que vai fazer. Só que o resultado prático desse comportamento imprudente é que não é incomum encontrar pessoas endividadas dentro da igreja. Dentro das nossas igrejas tem um monte de gente com a vida financeira completamente desorganizada. Amém, igreja? Bom, queridos, mas voltando para a história dessa família, se eu fosse contextualizar o que está acontecendo nesse texto, eu diria que esse texto relata a história de uma família de servos de Deus com a vida financeira destruída. Esse é o pano de fundo. E o texto fala que um discípulo do profeta Eliseu morre. E esse homem morre e deixa a sua família largada à própria sorte, entregue à própria sorte. É como se nos dias de hoje a gente encontrasse um chefe de família que morresse e deixasse a sua esposa, seus filhos, sem uma casa para morar, sem uma pensão decente, sem uma herança material, sem seguro de vida, e uma dívida monstruosa ainda ser paga. Que cenário lindo! Que cenário lindo! O cara morre, larga a família sem casa, sem seguro de vida, sem bens materiais e uma dívida para pagar. É mais ou menos isso que aconteceu. Esse era o perfil daquela família. Eu não tenho dúvida de que aquele homem era um homem de Deus. Porque a gente pode pensar, mas o cara não era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus. Veja o que a esposa diz ao profeta Eliseu sobre ele: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Eu vejo aqui duas coisas interessantíssimas, porque essa frase revela que aquele homem gozava de um bom conceito, não só lá fora, porque ela fala assim: Eliseu, tu sabes que ele é um homem de Deus. Então ela tinha convicção de que lá fora ele tinha fama de ser homem de Deus. Mas é interessante que na casa dele ele também tinha esse mesmo conceito, porque ela afirma isso. Ela confirma que dentro de casa ele também tinha um bom conceito. Queridos, não é comum ou não é incomum encontrar cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, vivendo essa realidade nos nossos dias. Homens e mulheres que conduzem a sua vida espiritual muito bem, mas conduzem a sua vida financeira muito mal. E normalmente crises financeiras têm um terrível efeito colateral, porque toda crise financeira mexe com o nosso lado emocional. A crise financeira tem a capacidade de roubar a nossa paz. Isso acaba comprometendo a nossa qualidade de vida. A crise financeira faz isso. Quase sempre quando uma crise financeira se instala, ela nos desestabiliza física, emocional e espiritualmente. Meu avô dizia uma coisa interessante. Meu avô dizia assim: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Porque quando falta pão, briga, não tem jeito, a coisa é séria. Mas eu gostaria de hoje, nesse tempo que ainda tem, de refletir sobre esses 4 passos que essa viúva deu e que fizeram toda a diferença para que ela superasse a sua crise. Quantos passos eu disse? Vamos ver quais são esses passos. Se não der para falar 4, falar 3. Se não der para falar 3, falar de 2. Mas vamos andar. O primeiro passo que essa mulher deu, ela reconheceu
que estava em meio a uma grave crise financeira e mais, ela tinha consciência de que ela não conseguiria sair da crise sozinha. O texto diz: certo dia, uma mulher dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu e falou: teu servo, meu marido, morreu, tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos como escravos. Ou seja, ela vai lá na escola de profetas e pede ajuda a Eliseu. Ela conta toda a sua história a Eliseu e pede ajuda. E me permitam conjecturar sobre o que ela disse, porque o texto não diz, mas eu vou conjecturar. Eu acho que ela chegou lá e falou assim: profeta, o senhor sabe que meu marido era um discípulo fiel. E Eliseu falou: sei, ele era um discípulo fiel. Profeta, o senhor sabe, ou o senhor deve estar sabendo que ele morreu. Sei, eu sei que ele morreu. Mas o que o senhor talvez ainda não saiba, profeta, e eu estou aqui para falar isso, é que ele deixou a gente sem um tostão. Isso ele não deve ter falado para o senhor. E mais, profeta, ele não só deixou a gente sem um tostão, como ele deixou a gente com uma dívida enorme que eu simplesmente não tenho como pagar. E agora estão querendo levar meus filhos. Amados, qual é o princípio que eu aprendo com essa história? A primeira coisa a fazer para superar toda e qualquer crise é reconhecer que ela existe. E depois, pedir ajuda. E é exatamente esse o processo que se inicia em todo grupo de autoajuda. Alguém teve contato já com grupos de autoajuda? Pensa se não é assim. Eles vão para aquele método dos 12 passos. Primeiro passo qual é? Reconhecer que eu estou viciado, que eu não consigo me libertar sozinho, que eu vou precisar de ajuda. É mais ou menos isso. E tem gente que ao invés de cair em si e pedir ajuda, o cara não perde a pose. Pastor, eu sei que aqui não tem isso, mas eu conheço gente que está com a vida toda enrolada, mas o nariz, ó, o nariz está mais alto que a cabeça. A pessoa está com um cartão de crédito estourado, o cheque especial está virado, tem 4 carnês atrasados, o cobrador está ligando todo dia, e o camarada não reconhece a gravidade da situação em que ele se meteu. Eu sei que eu não estou falando para ninguém aqui não, mas tente ajudar alguém com essa palavra lá na frente. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas eu já ouvi, para mim falou muito. Eu não sei se você ouviu falar que o tombo que produz mais resultados na vida de um homem, o tombo que produz mais resultados na vida de uma pessoa, é quando essa pessoa cai em si. Quando ela cai em si mesma. Esse é o maior tombo que uma pessoa pode levar. Quando a ficha cai. Sabe qual é o episódio bíblico que mais me marca em se tratando de cair em si? É o que acontece com o filho pródigo. Está lá em Lucas 15. Porque a Bíblia diz: e caindo em si, ele disse, e começa a ensaiar o que ele vai falar para o pai quando ele volta ao pai. Que essa mulher não teve orgulho, ela não teve vergonha de procurar Eliseu e pedir ajuda. E esse é o primeiro passo que qualquer pessoa que quer sair de uma crise tem que dar. Reconhecer que está vivendo uma crise e pedir ajuda. E tem 2 comportamentos que foram determinantes nesse processo. A primeira coisa que essa mulher faz, ela age com extrema humildade. Você vai ver no verso 2, na parte B, diz assim: tua serva não tem nada. Ela vai a Eliseu e diz assim: olha, Eliseu, a tua serva não tem nada. Um gesto de extrema humildade. Porque quantos você e eu conhecemos que mesmo quebrados só sabem contar a vantagem? Tem gente que viaja na maionese, gente. O cara está quebrada, mas primeiro você vai conversar com um cara, ele chega contando um plano mirabolante. Ele tem um plano, eu nunca vi, esse cara tem um plano mirabolante. Quando não, ele tem um convite para ser gerente de uma empresa. Ou então ele arrumou um amigo que é milionário, vai abrir um negócio com ele. Você conhece gente assim? O cara está quebrado, mas ele sempre tem uma história para contar. Ele entregou um currículo para um cargo de diretor, está só esperando chamar. Queridos, Provérbios 16, 18 fala assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Guarde isso, o orgulho não vai levar ninguém a sair de uma crise. Posso ouvir um amém? Mas essa mulher não demonstrou só humildade, ela demonstra humildade quando ela fala assim: olha,
profeta, eu não tenho nada, mas ela alia uma outra virtude a essa de ser humilde. Porque se você for no final do verso 2, ela tem um outro comportamento digno de ser ressaltado, que é a sinceridade. Ela fala assim: tua serva não tem nada, revela humildade. Mas ela continua a fala e diz assim: além de uma vasilha de azeite, o que revela sinceridade. Ela alia humildade à sinceridade. Porque se ela dissesse, gente, pensem comigo, se ela dissesse para o profeta assim: profeta, eu não tenho nada, eu não tenho absolutamente nada, alguém censuraria essa mulher, sim ou não? Não. Porque o que é uma vasilha de azeite para quem está toda endividada? É nada. Então, se ela diz assim: eu não tenho nada, ninguém ia censurar essa mulher, ninguém ia criticar ela. Mas não foi isso que ela fez. Ela assume que ainda tinha uma pequena botija de azeite. E mais, essa mulher faz algo tremendo. Ela entende que aquele azeite que ela ainda tinha não era para ela consumir. Não era, ela sabia disso. Ela entendeu que aquela pequena botija de azeite era para ela semear. Era para ela semear. Aquilo era semente para semear. Porque pensem comigo, 2 Coríntios 9, 10, diz que Deus dá pão para comer e semente para semear. Deus nos dá as duas coisas. Ou seja, Deus faz aquilo que é próprio dele, nos dar pão para comer e semente para semear. Isso ele faz. Você sabe qual é o nosso maior desafio? Sabe o que é que só nós podemos fazer? É reconhecer essas duas coisas. Nós é que temos que identificar o que é pão para comer e o que é semente para semear. Essas sementes não vêm carimbadas. Elas não vêm carimbadas. Sou eu quem digo: isso é pão para comer, isso é semente para semear. Sou eu decido. Eu até brinco dizendo que quando nós realmente não temos nenhuma semente para semear, porque tem gente que fala assim: pastor, eu não tenho uma semente para semear. Não tenho nenhuma. Eu brinco dizendo que quem não tem semente para semear é porque, além de comer o pão que era para comer, comeu a semente que era para semear. Ele comeu o pão e comeu a semente. Aí não tem semente mesmo para semear. Aí não tem como. Ele não só comeu o pão que era para comer, mas ele comeu a semente que era para semear. Deus deu os dois para ele, mas ele comeu os dois. Aquela viúva entendeu que aquela botija de azeite não era para ela consumir, era para ela colocar à disposição de Deus. E foi isso que ela fez. Interessante que o profeta Eliseu usou justamente aquela prova de sinceridade que ela havia apresentado a ele para realizar o milagre. Onde é que foi realizado o milagre? Na pequena botija de azeite. Foi ali que nasceu o milagre. Porque se ela fosse somente humilde, mas não reconhecesse que ainda tinha uma botija de azeite, o seu milagre certamente não teria acontecido. Você pode incomodar teu irmão aí e falar com ele algo? Sim ou não? Diz a ele assim: Deus vai usar aquilo que você ainda tem para realizar o milagre que você está precisando. Só tem um segredo: é confiar o pouco que você ainda tem a Ele. Só isso. Querido, ouça o que eu vou dizer: se o que você tem não é suficiente para resolver o teu problema, é porque o que você tem não é para gastar, mas sim para semear. Esse é o segredo. Ou se aquela viúva não tivesse colocado aquele pouco de azeite à disposição do profeta, ela não teria experimentado o milagre de Deus. Podemos caminhar? Segundo passo que ela deu, ela não só foi humilde e sincera, mas ela deu um segundo passo interessantíssimo, sem o qual ninguém sai de crise. Ela acertou na escolha das pessoas que realmente poderiam ajudá-la. No verso 1 diz que ela vai a Eliseu pedir ajuda. E se você for no verso 3, ela vai aos vizinhos pedir ajuda. E todos nós precisamos nos cercar desses dois tipos de pessoas. Quais, pastor? Mentores e amigos. Eliseu, para essa mulher aqui, foi um mentor. E aqueles vizinhos se mostraram verdadeiros amigos.
E ela precisou dos dois, de mentor e de amigo. Amados, nessa hora, nós temos que tomar muito cuidado, porque pedir ajuda à pessoa errada é extremamente perigoso. Se nós não tivermos cuidado, nós já começamos errado. Queridos, ouça, se você for pedir ajuda à pessoa errada, está arriscada a tua situação piorar ainda mais. Quantos compreendem o que Deus está falando? Digo amém. E além de procurarmos as pessoas corretas, nós temos que fazer o que ela fez, que é procurar as pessoas na ordem correta. Pastor, não entendi. A primeira pessoa que ela procurou foi um amigo, sim ou não? Não, a primeira pessoa foi o mentor. Ela elegeu Eliseu seu mentor. Ou seja, ela foi procurar Eliseu para pedir conselhos. Ela elege Eliseu como seu mentor. Queridos, por que é importante um mentor nessa hora? Porque em meio a uma crise, a nossa capacidade de discernir fica seriamente comprometida. Se eu perguntasse a você, meu irmão, minha irmã, quem tem sido os teus conselheiros? A quem você tem recorrido pedindo ajuda? Quem tem sido as pessoas que têm te orientado? Meu irmão, ouça, todos nós precisamos eleger os nossos mentores. Eu tenho os meus mentores, eu tenho certeza que na igreja, todos nós, todos que são membros aqui, têm que ter seus mentores. A Bíblia diz, não sou eu não, o próprio Deus recomenda que a gente faça isso. A Bíblia diz, afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros é mais fácil vencer. Provérbios 24, verso 6. Quando há muitos conselheiros é mais fácil vencer. Todos nós temos que ser muito criteriosos na escolha dos nossos mentores. Eu tenho que usar critérios para escolher mentor, não pode ser qualquer um, porque a tendência nossa é sempre procurar os mais competentes. Quase sempre o primeiro critério que a gente usa é esse. Bom, quem é mais competente naquilo que eu preciso? É o fulano, então vou no fulano. Só que as duas qualidades que eu preciso encontrar num mentor são caráter e competência. E tem que ser nessa ordem. Primeiro caráter e depois competência. Eu separo todos os que têm caráter e dentre eles, aqueles que são competentes na área em que eu preciso de ajuda. Tem que ser assim. Queridos, se a pessoa for competente, mas não tiver caráter, ouça o que eu vou dizer, se a pessoa for competente, mas não tiver caráter, está arriscado você ir até ela pedindo uma ajuda, um conselho, e ela te dar um conselho completamente errado. E ela ainda fala assim, mas todo mundo faz. Isso, só nega esse imposto, não paga não. Isso, o governo é ladrão, está roubando nosso imposto, paga nada. Sim ou não? E no caso de nós somos cristãos, existe uma outra qualidade que é pré-requisito. Ou seja, precisa vir antes de caráter e antes de competência. Pastor, onde é que está isso? Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos... Então os nossos mentores precisam ser pessoas que sirvam ao mesmo Deus que nós. Senão a gente está contra aquilo que a palavra nos ensina. Eu tenho os meus mentores, que nós não podemos abrir mão deles. E mais, a iniciativa de pedir ajuda, de procurar mentor, tem que ser de quem está precisando. Não espere que alguém adivinhe que você está precisando de ajuda para vir a você oferecer ajuda. Tem gente que fala assim, rapaz, ninguém me ajuda. Você já pediu ajuda a alguém? Não, ninguém adivinha, gente. O pastor está cansado de ser cobrado por alguma coisa. Você não foi me visitar, você não foi, mas o pastor nem sabia. A pessoa não falou. Como é que você vai adivinhar? Então, a ajuda tem que ser pedida. Mesmo porque eu tenho aprendido algo interessante. E eu deixo para vocês. Não tente ajudar a ninguém que não tenha te pedido ajuda. Sabe que você vai dar um conselho, está achando assim, quem manda na vida sou eu que pago as minhas contas. Estou te perguntando nada. Eu sei que em Santos não tem isso não, já estou falando só para... Aí depois de eleito o mentor, que foi Eliseu orienta ela a que ela peça ajuda a esse segundo grupo de pessoas,
está no verso 3, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Então o mentor que ajudou ela, que ela estava com a capacidade de discernir comprometida, toda com a mente conturbada pela situação que ela vivia, ela vai ao mentor, o mentor fala para ela assim, olha, você vai fazer isso, vá aos teus vizinhos e peça muitas vasilhas. E você percebe aqui que não bastava que eles fossem vizinhos, não bastava, eles tinham que ser amigos, porque se eles fossem vizinhos, mas não fossem amigos, talvez eles não tivessem emprestado vasilhas para ela. Então não bastava ser vizinho, tinha que ser amigo. Gente, nós não podemos abrir mão da ajuda dos verdadeiros amigos, principalmente naqueles momentos difíceis, principalmente nessas horas, porque nessa hora a gente fica frágil, nessa hora a gente fica vulnerável. Aqueles amigos são imprescindíveis, muito mais pelo ombro que eles colocam à nossa disposição, do que talvez pela capacidade de ajudar. Às vezes o amigo não pode ajudar, mas ele te dá o ombro, ele chora contigo, ele ora contigo, ele está presente. Porque um mentor que pode te dar conselho lá dos Estados Unidos, um mentor pode dar conselho pelo WhatsApp, por e-mail, mas os verdadeiros amigos vão estar ao teu lado na hora da dificuldade, vão estar contigo passando todo aquele problema. Querido, o mentor foi usado por Deus para dar estratégia, mas foram os amigos que deram vasilhas. Guarde isso, todos nós precisamos de mentores e de amigos. Queridos, até Jesus, olha só, até Jesus não abriu mão dos verdadeiros amigos na crise. Você se lembra quando ele foi para o Getsemane? Sim ou não? A Bíblia diz que nesse momento ele transpirava gotas de sangue. Quando ele vai para lá, ele faz questão de levar Pedro, Tiago e João. Por que será que Jesus leva Pedro, Tiago e João numa situação de crise intensa, mesmo sabendo que eles não ajudariam Jesus a sair da crise, eles não iriam para a cruz no lugar de Jesus? Mas por que Jesus levou? Porque eram amigos. É bom estar ao lado de amigos no momento de crise, gente. Todos nós precisamos de amigos. É triste você ter que chegar no meio de uma crise para descobrir que aquelas pessoas que você achava que eram seus amigos, na verdade não são. No outro dia eu vi um para-choque de caminhão, pastor. Eu falei assim, se eu pego esse cara. O cara botou no para-choque de caminhão assim, amigo é como o sol, só aparece quando o tempo está bom. Eu falei, esse cara está completamente enganado. Isso não é amigo, isso é aproveitador. Não é aproveitador, gente? O cara só aparece quando o tempo está bom. Isso é aproveitador, isso não é amigo, isso é amigo da onça. Verdade é que para aquela viúva conseguisse as vasilhas que ela precisava, ela tinha que ter muitos amigos. Porque Eliseu fala assim, vai pedir vasilhas e não poucas. Já imaginou se a vizinha dela achasse ela meio chata? Essa vizinha metida, vou dar vasilha nada. Olha aí, olha a fria. Aqui fica uma dica, gente. Todos nós precisamos de mentores e de amigos. O nosso maior desafio é ter muitos critérios para escolher os dois e não confundir um com o outro, porque eu estou cansado de ver gente fazendo isso. Mentor é mentor e amigo é amigo. Eu não posso confundir mentor com amigo e nem amigo com mentor. E interessante, amigo quase nunca, eu sei que há exceções, mas eu estou falando da regra, amigo quase nunca é bom mentor. Por quê, pastor? Porque às vezes o amigo sabe o que ele tem que falar para você, sabe onde é que você está errando, mas por ser amigo, ele fica com receio de te magoar, ele fica constrangido de falar aquilo que você precisa ouvir. O mentor tem essa preocupação? Duvida, o mentor vai na lata, vai na cara. Está fazendo errado aqui, o amigo já vai ficar constrangido, não vai ter graça de falar, vai ficar... Então assim, eu acho que a gente tem que ter os dois, mas não pode confundir um com o outro. Mentor é mentor e amigo é amigo. O amigo vai te dar o ombro, mas quem vai te dar a direção é o mentor. Terceiro e quarto passo, dá para falar mais algum passo? Terceiro passo que aquela família deu para vencer a sua crise é que aquela família trabalhou verdadeiramente em equipe. Querido, não há negócio que dê certo se você não formar, se você não forjar num grupo de pessoas uma equipe.
nenhum negócio vai para frente sem que a gente consiga semear esse espírito de equipe nas pessoas. Mas pastor, não dá, o pessoal é muito diferente. Como é que eu vou fazer uma equipe se cada um pensa de um jeito, cada um tem uma qualidade, uma virtude? Não dá, pastor, não dá. Queridos, ouçam o que eu vou dizer. O que faz de um grupo de pessoas uma equipe não são as suas semelhanças. Isso vale para qualquer equipe. O que faz de um grupo de pessoas uma equipe é a identidade de propósitos. A gente não precisa ser igual. A gente tem que estar querendo a mesma coisa. Queridos, num time de futebol, isso fica muito claro. Você acha que um ponta direita tem a mesma habilidade que um lateral esquerdo? Ou se as mulheres não entenderam muito bem, você acha que um goleador, aquele que fica lá na frente fazendo gol, ele tem a mesma habilidade de um goleiro que fica lá no gol agarrando? Tem? Não tem. Mas eles deixam de ser equipe por isso? Não. É dessa união, dessa unidade de habilidades diferentes, é que a gente forma uma equipe vencedora. Eu pego um cara que sabe vender muito bem, se associa a outro que sabe fabricar muito bem, vai dar certo. Porque um fabrica, o outro vende, vai dar certo. Eles não precisam ser iguais. Basta que a gente saiba para que lado está chutando, qual é a cor da nossa camisa, quem são os nossos adversários. A gente está do mesmo lado do campo, só isso. Pastor, o que isso tem a ver com essa história? Queridos, depois de receber a instrução dada por Eliseu e apanhar todas aquelas vasilhas, veja o que o texto diz, verso 3. Aquela mulher foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles quem? Os filhos, lhe traziam. Eu gostaria de pegar um gancho no que aconteceu aqui para falar sobre trabalho em equipe. Como foi que aquela viúva, utilizando a experiência que a sua idade lhe conferia, organizou a sua equipe? Porque quem organizou a equipe foi aquela viúva. O que ela fez? Bom, os filhos mais jovens, por serem bem jovens e terem mais vigor, eles foram para a rua pegar vasilhas. Ela teria dificuldade de fazer isso. Então, os filhos foram para a rua, porque eram mais fortes, mais jovens, com mais vigor, foram para a rua pegar vasilhas. E depois, quando entram no quarto, você vai ver que os filhos começam a fazer aquela tarefa difícil, o trabalho pesado, quem fez foi os filhos. Aquela viúva que tinha mais experiência, mas tinha menos vigor físico, ela ficou na organização. A viúva ficou na coordenação do trabalho. Porque sem a união de todos os membros daquela família, eles teriam muita dificuldade de superar aquela crise. Gente, pensem comigo. Já pensou aquela mãe gritando com os filhos? Joãozinho e Juquinha, vem cá. Vocês vão lá na vizinha pegar vasilhas. Aí o Juquinha falava assim, estou cansado, não vou não. Deixa eu acabar de ver primeiro o desenho na televisão, deixa eu acabar meu joguinho. Ou então fala assim, Juquinha, vai lá você não fez nada, então vai começar aquele jogo de empurra. Essa família sairia da crise? Não. Mãe, estou cansado, mãe, depois eu pego. Aquela família trabalhou ajustada, trabalhou com aquele espírito de equipe. Os filhos foram para a rua pegar vasilhas, ela ficou na coordenação, e eles começaram a receber o milagre. Sabe qual é a sinalização que um grupo que não trabalha em equipe estará dando para Deus? É que o grupo está dividido, ou para ser fiel ao texto bíblico, que a casa está dividida. Veja o que Jesus disse em Mateus 12, 25. Toda casa dividida contra si mesma será destruída. Toda casa dividida contra si mesma será destruída. Mas pastor, naquele caso, o que levou aquela família a superar a crise, não foi só a união de todos. Naquele caso teve um milagre. O que fez com que ele saísse da crise foi um milagre. Eu concordo, mas até para aumentar as chances de receber um milagre, será necessário haver unidade. Porque eu tenho certeza que se não houvesse unidade naquela casa, o milagre não aconteceria. Se o milagre aconteceu é porque Deus viu unidade naquela casa. A Bíblia diz, quando dois concordam na terra, Deus assina no céu. Quando dois ligam na terra, é ligado no céu. Então, até para que eles recebessem o milagre, foi importante que eles demonstrassem que tinham comunhão. Que eles, naquele caso, primeiro veio um grande esforço coletivo, de todo mundo trabalhando junto.
trabalho realizado em equipe. Só depois aconteceu o milagre, porque aquela equipe deu provas de que era unida. E antes de passar para o último passo que eles deram, eu gostaria de mencionar um lindo cuidado de Deus que Deus me revelou quando eu estava estudando esse texto, que tem a ver com o desejo de crescer, tem a ver com o desejo de prosperar, tem a ver com o desejo de progredir, que todos nós temos que ter. Digo mais, tem a ver com uma ambição equilibrada, uma ambição necessária que muitos na igreja acham que é pecado. Tem gente que acha que não pode ter ambição. Se você for ao dicionário entender o que é ambição é querer mais. E muitos crentes não admitem ter ambição. Mas a ambição não é pecado. Muita gente confunde a ambição com pecado, mas ele não é. Ambição é querer mais. Você quer orar mais, sim ou não? Você quer mais tempo a ler a palavra? Se você não ambicionar isso, você não vai conseguir. Se isso não for importante para você, a ponto de você desejar ardentemente, isso não vai acontecer. Veja só o que Eliseu diz àquela viúva, que era líder daquele grupo de pessoas. Ele fala o seguinte no verso 4, na parte B: derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando. Em outra versão fala: e vá colocando de lado as que você for enchendo. Pastor, o que tem a ver com ambição aqui? Queridos, ouça, o profeta pediu para que fossem tiradas do campo de visão deles as vasilhas que já estavam cheias. Foi isso, sim ou não? A ordem foi essa: encheu a vasilha, tira daqui, bota em outro quarto, bota em outro cômodo, bota em outro lugar. Sabe por que Eliseu dá essa ordem? Quantos querem saber por que Eliseu deu essa ordem? Digo amém. Para que a visão daquilo que já havia sido conquistado não tirasse a determinação que eles precisariam ter para prosseguir conquistando mais. Porque eles poderiam olhar para 5 ou 6 vasilhas cheias e falar assim: tá bom, chega, já dá para pagar a dívida, para que mais? Aquelas pessoas poderiam se dar por satisfeitas antes que Deus concluísse o milagre. Então o profeta, na sabedoria que veio do alto, fala assim: encheu, tira daqui. Não vamos ficar olhando para as vasilhas cheias, só vamos ficar olhando para as vasilhas que ainda estão vazias. Quantos entendem o que Deus está falando? Digo amém. Porque aquelas pessoas poderiam pensar somente no suficiente para pagar a dívida e acabariam não desfrutando de tudo aquilo que Deus queria realizar. Essa era a verdade. E tem uma outra linda revelação de Deus também que eu queria compartilhar com você nessa passagem. Ele fala assim: quando todas estavam cheias, ele disse a um dos filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. O que é que Deus está nos ensinando aqui? A mãe pede mais uma vasilha, os filhos dizem: mas não tem mais, já está tudo cheio, acabou. Nesse exato momento onde os filhos falam à mãe: não tem mais vasilha vazia, a Bíblia diz que o azeite parou. Deus aqui está nos ensinando sobre fé. Pastor, por quê? Se aquela viúva apresentasse a Deus para ser cheia uma única vasilha, quantas Deus encheria? Uma. Encheu uma, o azeite ia parar. Se eles apresentassem 30 vasilhas a Deus, quantas Deus encheria? 30. Se apresentassem 100 vasilhas a Deus, Deus encheria 100, porque a Bíblia diz que a hora que a última vasilha encheu, o azeite parou. Guarde isso com você. O tamanho do teu milagre vai ser proporcional ao tamanho da tua fé. E quarto e último passo, eu acabo aqui, se é que eu tenho mais tempo. Tem? Acaba aqui? Quantos querem que acabe aqui? Levanta a mão. Então, vamos acabar então. Qual foi o último passo? Administrar com competência tudo aquilo que o Senhor confiar a nós. E quantos de nós erramos aqui? Quantos erramos aqui? Deus tem feito, Deus tem realizado, mas a pessoa não é bom administrador. A Bíblia diz no verso 7, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eliseu foi usado por Deus aqui mais uma vez, para dar instrução àquela
viúva. Mas eu vejo aqui novamente a importância do mentor na hora dela decidir o que ela ia fazer com o milagre. Porque ela já tinha o milagre na mão. Porque Deus, através de Eliseu, tinha dito a ela o que ela faria para conseguir o milagre. Mas Deus não tinha revelado ainda a ela o que é que ela faria com o milagre. Tem gente na igreja que recebe o milagre e se enrola com o milagre. Tem gente na igreja que recebe o milagre e abandona Deus. Tem gente na igreja que recebe o milagre e não aparece mais na igreja. Aquela mulher teve sabedoria e voltou a Eliseu e falou assim: Eliseu, tem lá 200 vasilhas de azeite lá em casa, o que eu faço agora? Porque, pensem comigo, querido, pensem comigo. Ela poderia pensar em muitas coisas. Vou pensar com olhos naturais, tá? Vou pensar como empresário, ou com olhos naturais, ou como ser humano, servo de Deus, cristão. Pensa bem, aquela viúva tinha consciência que ela só teve o milagre realizado porque, primeiro, Eliseu colocou a sua fé em ação e a orientou. E depois, os vizinhos emprestaram vasilhas. Sem isso, ela não teria milagre. Então pense bem, pense comigo, se uma pessoa sensata, uma pessoa normal, não pensaria primeiro em retribuir a gentileza daqueles que a ajudaram, dando azeite. Era razoável isso, sim ou não? Bom, minha vizinha me deu uma vasilha, eu vou dar 1 litro de azeite para ela, afinal de contas, ela foi parceira no meu milagre. O outro que me deu 10 vasilhas, eu vou dar 10 litros de azeite. O outro me deu 20 vasilhas, eu vou dar 20 litros de azeite, porque me deu 20 vasilhas. O profeta, bom, profeta, eu vou dar metade, porque foi ele que me orientou, ele foi o meu mentor, então eu vou dar metade do azeite para ele. Só que o profeta foi usado por Deus para chegar a ela e falar assim: viúva, agora não é hora de demonstrar generosidade, a hora não é essa. Viúva, vem cá, agora é hora de demonstrar competência. Ela não tiraria isso do coração dela, eu duvido. Eu, pelo menos, não faria isso. Eu não faria isso. E eu acho que essa viúva também não faria isso. Mas o profeta fala para ela assim: agora não é hora de demonstrar generosidade nenhuma, não é hora disso. Agora é hora de demonstrar competência. Você vai pegar o teu azeite, vender por um bom preço. Primeira coisa que você vai fazer, vai lá e paga a sua dívida. E ainda vai sobrar dinheiro para viver até o final da vida, você e seus filhos. Queridos, eu encontro alguns endividados que na hora que recebem uma provisão de Deus e que tem como amortizar a sua dívida, os caras pegam o milagre, vão lá na Casa Bahia, pegam o milagre, dá de entrada e faz outra dívida. Não pagou nem aquela, mas já faz outra. Eu sei aqui que ninguém faz isso não, isso aqui é só lá no Rio. Queridos, ouça, eu quero fechar aqui, meu tempo já acabou. Quantos me dão mais 5 minutinhos para acabar? 5 minutinhos, quantos me dão? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Já deu. Queridos, ouça, aquela viúva poderia perfeitamente aceitar aquela derrota com naturalidade. Podia ou não? Ela não tinha chance. Viúva, endividada, ela podia dizer: acabou, a minha vida acabou. Porque as circunstâncias levariam ela a isso, certamente. Assim como alguém aqui hoje pode estar tentando também jogar a toalha. Alguém que chegou aqui hoje com uma situação tão complicada, que falou assim: caramba, eu acho que para mim não tem mais jeito. Só que aquela viúva entendeu que não era hora de desistir. E eu vim aqui hoje para dizer para você que em Deus há chance para você. Em Deus há possibilidades para você. Em Deus você pode superar a maior crise que você pode ter se envolvido. Queridos, deixa eu falar da minha vida. Deus me alcançou num momento ímpar. Para vocês terem noção, há 20 e poucos anos atrás, eu tinha um negócio que tinha uma renda bruta, um faturamento bruto de mais ou menos 12, 13 mil reais por mês. Era o faturamento bruto do meu negócio há 20 e poucos anos atrás. 10, 12, 13. Eu fui autuado por um fiscal da Receita Federal
com uma dívida de 100 mil reais, há 23 anos atrás. Muito ou pouco? Para um negócio que tinha uma receita bruta de 12 mil. Eu podia fazer o que muitos podem estar querendo fazer aqui, não dá mais, jogar toalha. Alguém falou para mim assim, cara, tira tudo do teu nome, deixa explodir. O que você tem no teu nome? Casa, carro? Tira tudo do teu nome, deixa explodir. Eu falei assim, eu não era cristão, mas eu tinha caráter. Meu pai tinha me forjado esse caráter. Disse assim, não, eu sei que eu fiz coisas erradas, eu preciso pagar. Eu não vou fazer isso. E eu fui até uma irmã, e chorei muito com ela. Ela era convertida há 1 ano, eu não era. E chorei muito com ela, ela falou assim, eu não conheço ninguém na Receita Federal para rasgar essa multa. Mas eu conheço um Deus que faz milagre. Eu falei, opa. Queridos, aquela palavra da minha irmã mudou a nossa história. Eu comecei a frequentar um culto na igreja onde ela me indicou. Comecei a participar de um culto de campanha, às terças-feiras de manhã. Com mais ou menos 15 dias que eu estava frequentando esse culto, o fiscal da Receita me liga. Eu tinha acabado de chegar, não me esqueço, ficou marcada a minha história. Eu tinha acabado de chegar em casa, eu tinha tirado a camisa e o sapato, me lembro como fosse hoje, tem mais de 20 anos. Eu tinha tirado a camisa e o sapato, era um dia quente, verão, e eu ia almoçar. Ele ligou para minha casa, eu não sei como é que ele tinha o telefone da minha casa, porque eu nunca havia dado a ele. Ele ligou para minha casa e falou assim, é Abner? Eu falei, sou eu. Ele falou, vem na Receita Federal aqui agora, eu te dou meia hora para chegar aqui. E essa aqui falou para mim, que vai nada, vamos almoçar. Vamos almoçar, depois você vai. Eu falei assim, algo me queimou, sabe o que me queimou? Eu falei assim, não, eu vou. Ela falou assim, não, já que você quer ir, então vai. Se tem alguma coisa que está te incomodando, vai. Calcei o sapato, botei a camisa e cheguei na Receita Federal, 3º andar, e falei assim, eu quero falar com o fiscal, não sei o nome dele, fiscal tal. O rapaz falou assim, tu tá brincando, né? Tu quer fiscal da Receita aqui, 2 horas da tarde? Tá louco, não tem mais fiscal essa hora aqui não. Eu falei assim, olha, ele me ligou e me deu meia hora e eu não estourei a meia hora, eu estou aqui. Ele falou, se tu acha que não foi embora, então fica aí no corredor, ele vai ter que passar aqui, o elevador é aqui, ó. Se ele ainda está aí, ele vai passar aqui. E por fé, queridos, por fé, eu fiquei. Porque a minha vontade é ir embora. O guarda tinha falado aquilo, mas eu fiquei. Daqui a pouco eu vejo numa vidraça, como daqui lá para o final assim, ele passar assim, ó. Eu falei, lá, ele está lá, ele não foi embora. Ele passou para lá, passou para cá, uma hora ele fez assim, ó. Eu falei, meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel. Demorou meia hora, ele me chamou, eu entrei, ele falou assim, ele me deu uma pilha de papéis assim, falou assim, assina aqui. Queridos, pergunta para mim assim, você leu? Eu estava ali pela fé, eu não li nada. Ele falou assim, você não vai ver o que é isso? Eu falei assim, o que é? Ele falou assim, é o teu novo auto de infração. Eram 7 impostos, eu estava devendo, então tinha 7 autos de infração para cada imposto. Cadê as folhas que eu te pedi para trazer? Ele falou assim, eu falei, está aqui. Eu dei na mão dele, ele pisou num triturador de papel, botou assim, triturou tudo no triturador de papel. Ele falou assim, você desculpa que eu demorei um pouquinho, porque eu gerei o seu novo auto de infração e fui na impressora, que era aquelas impressoras matriciais, fui na impressora do lado e botei para imprimir e ela fez. Quando ela parou, eu saí da minha sala, fui na sala do lado para pegar as folhas de papel. Ela imprimiu as 7 folhas tudo em branco, não tinha uma letra em nenhuma folha. Aí eu não entendi, o fiscal ímpio me contando. E aí eu saí, falei, que coisa. Voltei para a minha sala, comandei para outra impressora da sala do colega, do outro lado. E aí ela começou, parou. Aí eu saí, fui lá, ela mastigou o papel, engoliu o papel assim, ó, moeu o papel todo, travou, não andava. E não tinha mais ninguém para fazer manutenção, porque estava na hora do almoço. E eu falei assim, como é que o senhor fez? Não, eu tive que mandar lá para a última sala, que lá não tem fiscal, lá não é sala de fiscal. Eu acho que lá o inimigo não estava. Lá não é sala de fiscal, é um lugar vazio, que não tem fiscal nenhum lá. Aí lá eu consegui imprimir sua auto-infração. Aí ele falou, você não vai ver, eu olhei. Queridos, a multa de 100 mil reais foi reduzida para 12.800. Ele falou assim, você vai na sobreloja,
Procura uma menina moreninha que fica lá no final e diz ela que você vai parcelar em 20 meses. Vai eu lá para a Sobreloja, chego lá, encontro uma menina, moreninha, ela falou assim, boa tarde. Eu falei, boa tarde, tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, seu rosto está brilhando? Eu falei, meu rosto está brilhando? Ela falou, é. O senhor é crente, não é? Eu falei assim, como é que você sabe? Eu falei, está na cara. Vem cá que eu vou parcelar para o senhor. Levou lá, queridos, é o meu testemunho, foi assim que Deus me alcançou. No meio de um milagre onde eu devia, talvez o que essa viúva devesse. Deus me levou a não desistir. Eu podia ter desistido, eu podia ter ido no conselho dos ímpios e tirado bens do nome, e hoje está aí rastejando. Mas eu vim aqui para te dizer hoje que se você der uma chance a Deus e confiar a Ele, mas confiar a Ele tudo que é teu, não só você, mas tudo que é teu, cegamente, e deixar que Ele dirija a tua vida. E se você se comprometer em, primeiro, ser sincero e ser humilde, procurar pessoas certas para te ajudar, tenha mentores e tenha amigos, trabalhe em equipe, seja na empresa onde você trabalha, seja na tua família, não abra mão de trabalhar em equipe, e seja a partir de hoje um pouco mais vigilante com relação àquilo que Deus confia a você, seja um melhor administrador daquilo que Deus tem confiado a você, e eu tenho certeza absoluta de que em pouco tempo você vai estar dando testemunho da tua vida. Ouça, nós não podemos planejar a nossa vida, e eu tenho que deixar isso aqui porque isso é importante, nós não podemos planejar a nossa vida considerando a possibilidade de um milagre. Ouça, o milagre está sempre nos planos de Deus, mas nunca pode estar nos nossos planos, porque nós não temos controle nenhum sobre o milagre. Ele faz quando Ele quer, a hora que Ele quer e se Ele quiser. Mas nós servimos a um Deus de milagre. A hora que Ele chegar à conclusão que você deu o seu melhor, que você foi até onde você podia, e você tem o teu coração voltado para Ele, não duvide dEle. Ele vai entrar com providência na tua casa, Ele vai entrar com providência na tua empresa e vai te dar a vitória. Vamos ficar em pé. Perdoe pelo horário. Eu sei que eu avancei bastante no horário que foi me dado. Mas você recebeu de Deus hoje? Deus falou contigo? Eu quero orar pela vida daqueles que chegaram aqui hoje assim, pastor, eu não sei se eu consigo reverter a situação que eu me encontro hoje. Eu sinceramente não tenho convicção em Deus de que é possível sair da condição onde eu cheguei hoje e voltar a me levantar. Eu quero unir a minha fé à tua. Eu quero que aquilo que Ele fez na minha vida, de onde Ele me tirou, possa ser experimentado por você também. Eu quero colocar a minha fé à tua disposição. Vem aqui, não se envergonhe de vir aqui à frente não. Se a tua situação é essa, se a tua situação é complicada a ponto de você questionar se é possível reverter ou não, é porque Deus quer falar contigo, Deus quer te selar, Deus quer te dar forças, Deus quer te visitar. Eu não tenho dúvidas que o Deus que fez milagre na minha vida é o mesmo Deus hoje. Se Ele fez milagre lá na casa da viúva, se Ele fez milagre na minha vida, Ele faz na tua também. Aliás, tudo que Deus precisava fazer para que nós tivéssemos vida e vida abundante, Ele já fez. O que falta muitas vezes é nós tomarmos posse, é nós crermos que Ele ainda é o mesmo, crermos que Ele pode. Eu quero que você saia daqui hoje, queridos, assumindo um compromisso com Deus, de que você vai cuidar um pouco melhor da tua vida financeira. Ouça o que eu vou te dizer. A gente está cansado de ouvir pessoas dizer assim, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Não, ele veio para fazer o que ele veio para fazer isso. Ele veio para fazer isso. Então o inimigo quer, como nunca, tocar na vida financeira dos servos de Deus. E eu dou pelo menos 2 razões para isso. Você imagina alguém que chegue na comunidade onde mora e que queira evangelizar alguém, que queira falar do poder do Deus que serve a alguém, se essa pessoa tem o conceito na comunidade onde mora comprometido porque está devendo na padaria, no açougue, no mercado, na casa de material de construção, está devendo aqui, está devendo ali, está devendo o vizinho, está devendo... É um soldado a menos no exército de Cristo. Essa pessoa não vai evangelizar ninguém.
Porque a pessoa fala assim, mas se ele faz milagre, eu não fez na vida dele. Tinha que fazer na dele primeiro, porque não fez na dele ainda. E a segunda razão que eu vejo para que o inimigo toque nas nossas finanças, eu já me questionei com relação a isso, porque você pensa assim, poxa, se o inimigo é espírito, por que ele quer dinheiro? Por que ele quer tocar no nosso dinheiro? Se ele é espírito, não precisa de dinheiro. Espírito não precisa de dinheiro. Por que ele quer tocar no nosso dinheiro? Que eles ouçam. Quando o inimigo pensa em roubar o nosso dinheiro, na verdade o que ele quer roubar não é o dinheiro. Ele quer tocar em nós. Ele quer roubar a nossa paz. Ele quer roubar a nossa reputação. Ele quer roubar a nossa honra. É isso que ele quer fazer. Ele quer tocar nas nossas finanças, porque ele sabe que tocando nas nossas finanças, ele compromete a nossa vida toda. Então eu quero que você hoje saia daqui com esse compromisso com Deus. A partir de hoje, eu vou dar ao dinheiro o valor que ele precisa ter. Porque eu vejo muito nas igrejas, pessoas cuidando muito bem da vida espiritual, mas não se importando com a vida financeira. E nós não somos só um espírito. Nem todas as nossas necessidades vão ser supridas pela nossa comunhão com Deus na vida espiritual. A nossa vida espiritual tem que nos mover a dar passos também nas outras áreas. Eu tenho que ser emocionalmente próspero, intelectualmente próspero, fisicamente próspero, espiritualmente próspero e financeiramente próspero. Eu tenho o direito, porque Deus ama a fidelidade, Deus ama a prosperidade dos seus servos. Isso está em Salmos 35, 27. Deus ama a prosperidade dos seus servos. Então, que você saia daqui hoje com um compromisso muito forte com Deus, de que você vai cuidar um pouco melhor da tua vida financeira. Posso ouvir um amém? Amém. Inclina a tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, aqui estão pessoas que chegaram numa situação tal que, se o Senhor não os visitar hoje, se o Senhor não os tocar hoje, se o Senhor daqui para frente não começar a fazer algo diferente na vida deles, eles terão sérias dificuldades de fortalecer a sua fé a ponto de dar passos em direção ao centro da tua vontade e saírem da situação desconfortável onde se encontram. Por isso a minha oração hoje é, Deus, que a partir de hoje o Senhor encontre no coração de cada um deles um grão de mostarda de fé, para que o Senhor possa trabalhar de forma sobrenatural na vida de cada um deles, colhendo deles aquilo que eles vão passar a semear a partir de hoje e derramando sobre a vida deles bênção tal que dela sobrevenha a maior abastança, que eles possam se sentir visitados, cuidados, suportados pelo Senhor, e que eles possam, em curto espaço de tempo, ter uma transformação tal que sirva de testemunho para todos aqueles que os conhecem, sejam familiares, sejam parentes, sejam vizinhos, colegas de trabalho, todos possam ver o poder que o Senhor tem para realizar na vida deles grandes coisas, e eles possam com isso chamar a atenção do mundo para o Deus a quem eles servem. Eu profetizo assim, e conhecendo o Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado pela vida de todos aqueles que confiaram mais uma vez no Senhor. Honra a fé dos teus filhos, e em tudo o teu nome seja glorificado na vida deles e através da vida deles. Assim eu oro, em nome de Jesus, seu Filho amado. Quantos recebem, digo amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Você foi abençoado? Pode se assentar.